Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco do círculo trigonométrico, mas bem específico para os nossos objetivos da playlist, ou seja, só vai destacar os resultados que a gente vai utilizar. E para lembrar um pouco, o que eu quero pensar nessa aula, que é o seguinte: quando a gente estava, na aula anterior a essa, nós estávamos falando do seno e cosseno de um triângulo retângulo. Então, em particular, tínhamos restrições bem gigantescas em relação ao ângulo. O ângulo tinha que estar entre 0 e 90 para traçar o nosso triângulo retângulo e calcular os senos e cossenos. E a gente viu que muitas vezes só precisava trabalhar com hipotenusa igual a 1. Achou a hipotenusa igual a 1, os catetos são senos e cossenos. Bom, e é isso que a gente vai fazer, só que agora a gente vai colocar sistemas de coordenadas. Agora vamos colocar o plano cartesiano no meio, e com isso vamos trabalhar com o círculo, ou seja, pegamos o círculo de raio 1, e todas as retas que a gente vai trabalhar toda a hipotenusa que vai trabalhar é sempre centro aqui, e vamos trabalhar com uma semirreta. Então, o que a gente vai querer pensar? Se estamos querendo estudar senos e cossenos de ângulo, então o que a gente faz? Dado um ângulo, que a gente vai traçar sempre, começando do eixo x positivo e subindo, esse vai ser o nosso ângulo. Então, o que a gente faz é, daqui até aqui, traçamos a semirreta. A semirreta vai tocar no círculo uma única vez, tá? Só estou considerando semirreta daqui para cá, não me interessa para trás. Vai tocar numa única vez e a gente define vai ter um par ordenado, e a gente define esse par ordenado como cosseno θ, seno θ. Então, caso alguém... Por que cosseno θ, seno θ nessa ordem? Porque aqui é 1. Então, se a gente considerar esse segmento vertical aqui, nós temos um triângulo retângulo. Quando nós temos o triângulo retângulo, se a hipotenusa é 1, é que o cateto adjacente, só fazer cateto adjacente sobre hipotenusa, é o cosseno de θ. E aqui até aqui é o seno θ. Bom, o interessante disso tudo é que o ângulo agora já não precisamos mais restringir entre 0 e 90 para achar a nossa hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora a gente coloca as coordenadas que podemos trabalhar com ângulos bem maiores, pode trabalhar com ângulos acima de 90 graus. O interessante é que se eu pegar um ângulo bem grandão, desse sentido aqui, desse tamanho, tá? Ou seja, daqui até aqui é o tamanho desse ângulo. O tamanho desse ângulo, eu também posso... Esse par ordenado aqui, se eu chamar esse ângulo aqui todo de alfa, esse par ordenado vai ser cosseno alfa, seno alfa. Deixa eu aumentar aqui. Cosseno alfa, aqui vai ser cosseno alfa, seno alfa. Então, o interessante do círculo trigonométrico é o seguinte: para cada θ, nós podemos medir o cosseno alfa e seno alfa simplesmente achando esse par ordenado. Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, vamos pegar os ângulos notáveis. Como que a gente pode agora escolher qualquer ângulo? Podemos escolher em particular o ângulo zero. Então, quando a gente pega o ângulo zero, é esse pontinho aqui. Então, deixa eu botar aqui, é 0 graus. E esse pontinho aqui a gente conhece como par ordenado, raio 1. Então, aqui andou abscissa 1 e ordenada 0. Não foi nada na direção vertical. Do mesmo jeito, esse ângulo aqui corresponde ao ângulo 90 graus. E o que a gente tem é que esse ponto aqui corresponde ao ponto 0, 1. Do mesmo jeito, o ângulo de 180 graus é até aqui. E esse ponto corresponde ao ponto menos 1, 0. Temos o 270 graus, que corresponde a 0 menos 1. E também temos o 360 graus, que é dar a volta completa. Então, o que é interessante disso tudo é,
só com essas informações nós conseguimos pelo menos alguns cossenos e senos. Por exemplo, o seno de zero é exatamente o zero dessa ordenada aqui. Então, o seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Do mesmo jeito, o seno de 90 é zero e o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é zero. Bom, seno de 180, zero, cosseno de 180 menos 1. E ainda sobrou mais um aqui, seno de 150 e cosseno de 150. Então, o que eu quero que vocês imaginem? Se esse ângulo aqui é o 30 graus, que é o que vai nos interessar, então, olha, você pode pensar o 150 como? Pega todo o 180 e retira 30 graus. Então, se a gente retirar 30 graus, ou seja, exatamente, por isso que eu fiz nessa altura aqui tudo igual, o que acontece é que, se eu chamar esse ângulo aqui de 150 graus, então esse ângulo aqui é 30 graus, o que acontece é que esse triângulo aqui, ele vai ser congruente a esse triângulo aqui, só que, olha o que acontece com a parte vertical. Bom, esse aqui é o par ordenado cosseno de 150, seno de 150. Ela está na mesma reta horizontal que o cosseno de 30, agora eu vou botar 30 aqui, e o seno de 30. Então, aqui é o cosseno de 150 e o seno de, vou botar agora um pouquinho maior escrito, seno de 150. Então, o que acontece é que o seno de 150 só pode ser igual ao seno de 30. E o cosseno? Bom, o cosseno ele é o tamanho que está daqui até aqui, só que agora com sinal. Então, se agora é com sinal, o que acontece é que o seno de 150 é igual ao seno de 30 e o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 30. Então, quanto é seno de 30? Bom, seno de 30 é bom lembrar, fazer aquela tabela, tudo tem direito, mas o seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Por aquela explicação do sinal do mais e o menos, menos. Então, basicamente, olha só o que acontece. Isso aqui é importante. O cosseno e o seno são positivos quando está no primeiro quadrante. Quando o ângulo está entre 90 e 180, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Tá? A abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Aqui seriam os dois negativos, mas a gente não vai usar esse ângulo. E aqui o cosseno é negativo e o seno é positivo. Opa, desculpa. O cosseno é positivo e o seno é negativo. A abscissa positiva, ordenada é negativa. Enfim. Então, a gente tem um pouquinho mais de fórmulas de ângulos, etc., mas, como que a gente fala, não decora, coloca as simetrias. Decora o de 30, 45 e 60 e depois trabalha apenas com as simetrias. Bom, com esse jogo nós temos uma fórmula para tudo, acho que vale a pena. A primeira, eu acho que de todas, está relacionada ainda se mantém essa relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, agora para todo θ. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, se nós temos o seno de θ, eu vou querer achar o seno de 180 menos θ, cosseno de 180 menos θ, vou explicar o que é esse seno de menos θ e também o que é esse cosseno de menos θ. Então, antes de tudo, para achar o seno de 180 menos θ e o cosseno de 180 menos θ, basta, em função de θ, basta traçar esse segmento, que é exatamente simétrico a esse aqui vai ser também um ângulo θ. Então, esse ângulo todo aqui é o 180 menos θ, tá? Ou seja, todos os 180 e tirei o θ. E o que acontece é que o seno de 180 menos θ é igual ao seno de θ, pela mesma explicação que estava ali no lado. E o cosseno de 180 menos θ vai ter exatamente esse tamanho, vai ser igual a esse tamanho aqui. E isso aqui vai ser menos cosseno de θ. Agora, sobre o seno de menos θ e o cosseno de menos θ, que exige um pouco de explicação,
que é o seguinte, eu sempre, no início da aula, eu pegava o ângulo θ, aqui na parte do semieixo positivo, e andava no sentido anti-horário. Quando eu ando no sentido anti-horário, o meu ângulo, vamos dizer, está aumentando. A questão é que, e quando a gente anda até o sentido horário, depois resolve voltar um pouquinho, que é o 180 menos θ, então o sentido horário, o meu ângulo diminui. Como, vamos dizer, o círculo é totalmente simétrico, ou seja, porque eu comecei do zero, eu não preciso começar do zero. Eu posso andar, dar voltas à vontade, mas eu também posso dar voltas no outro sentido à vontade. Só que quando eu dou volta no outro sentido, coloca negativo. Então o que acontece é o seguinte, se aqui é o θ, vamos dizer, aqui, ainda continua o ângulo zero. Ao invés de pensar como 270, você também pode pensar como 90 graus. Também pode pensar aqui como menos 180 graus. E também pode pensar como menos 270 graus. Só que só nessa playlist o que me interessa é o θ está aqui no primeiro quadrante, apenas o θ no primeiro quadrante e no segundo quadrante, e um pouquinho só, por um caso, para o quarto quadrante. Então, por isso que eu vou explicar esse pedaço. Então, o que eu faço? Se eu rebato esse segmento de reta, penso isso aqui como espelho e rebato para cá. Agora, esse ângulo aqui, se aqui o ângulo era θ, vamos dizer, com seta, então esse ângulo aqui se torna menos θ. Tá? E esse triângulo aqui todo tem ângulo 2 vezes θ. Nesse caso, quando a gente pensar nesse triângulo aqui. Mas não vamos precisar dele. Então, o que acontece com cosseno e seno? Bom, o cosseno se mantém, tem o mesmo par, tem a mesma abscissa, isso aqui é uma reta vertical. Então, o que acontece é que cosseno de menos θ, ela continua cosseno de θ. E o seno de θ, o tamanho que está aqui, é igual ao tamanho que está aqui, só que replica o sinal. Então, isso aqui é o menos seno de θ. Então, eu acho que isso aqui é importante. Seno é uma função que a gente chama de ímpar, quando tem uma relação dessa, o menos vai para fora. E o cosseno é uma função que a gente chama de par. Então, o cosseno o menos sai para some, na verdade. Então, basicamente, são essas fórmulas que a gente vai querer. O que é importante para a gente e ficar bem gravado, cosseno entre 0 e 90 é positivo e o cosseno entre 90 e 180 é negativo. É isso.